Afinal, por que você se sente tão insegura? Essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, sabia? Por que então essa insegurança existe? Por que ela me atrapalha tanto? Por que eu não consigo evoluir e deixar esse medo passar? E a resposta é: você sabe o que você sente e o que você pensa sobre você mesma? Você alguma vez já se questionou isso? Da onde vem essa insegurança? Da onde vem essa lente que você coloca e que você interpreta o mundo? E através dessa lente que você coloca e interpreta o mundo, é onde você reage sobre esse mundo de forma insegura. Ah, e você vai me dizer, e como que eu mudo? Como que eu faço então para me sentir menos insegura? Como que eu faço para traçar essa jornada dentro de mim? E a resposta é: você precisa se conhecer, você precisa olhar e observar os seus pensamentos. Você não é o que você pensa sobre você, você sabia? Você já mudou muito. Um dia você foi criança, um dia você foi adolescente, hoje você é adulto. E não importa a idade que você tenha, você está sempre mudando. Você nunca é a pessoa de ontem. Isso é uma das coisas que mais me intrigou nesse processo. Você sabia que a todo momento o nosso corpo ele se renova? Que a todo momento as células que formam o seu estômago, a sua pele, os seus ossos, eles estão sempre renovando todos os dias? E que em um ano, 98% de você não é mais o mesmo? Você sabia disso? E eu acho que usando essa analogia, eu trago aqui para você esse questionamento. Por que você ainda se pega às mesmas crenças e os mesmos inseguranças sobre você, se você não é mais a mesma pessoa de ontem? Saber que a cada dia que passa a gente é um ser humano diferente, um ser humano mais completo, faz com que a gente se questione as nossas crenças. Então pare e pense. Você está lá no momento, vamos supor, vamos exemplificar. Você está no momento de apresentação no seu trabalho. E você está lá e começando a apresentar. E você se sente muito insegura, sua voz começa a embargar e você fica muito desnorteada. E aquilo visivelmente impacta no tom da sua voz, na forma como você está falando, no conteúdo, no que você está falando, e automaticamente você confirma uma crença sua. Uma crença que talvez você não seja suficiente, uma crença de que talvez você não seja boa o bastante para ter aquele momento, uma crença que te sabota e te coloca no mesmo lugar daquilo que você pensa sobre você. E olha como isso é poderoso. A gente, o ser humano, ele vive na lei do menor esforço. Então, se eu já aprendi na minha cabeça a ter um caminho que me leva ao menor esforço, ou seja, se eu, por exemplo, me expor nessa reunião, fizer uma apresentação e isso for bom, isso pode fazer com que as pessoas me promovam, não pode? Não pode? Isso pode fazer com que as pessoas me enxerguem com mais valor e me deem uma posição ainda mais difícil. E será que eu me acho digno de ter uma posição mais difícil? Será? E por não me achar digno de ter uma posição mais difícil, será que eu não me saboto e já não corto pela raiz o que poderia ser bom? Então, às vezes, gente, o nosso corpo, a nossa mente, ela vai funcionar de um jeito a minimizar o esforço, a minimizar aquilo que eu preciso colocar para o mundo. E quando a gente se dá conta disso, dos nossos sabotadores, por quê? Porque a gente está consciente dos nossos sabotadores e a gente questiona eles ao vivo, a gente questiona eles depois, é quando a gente enfraquece esses pensamentos. Só que não adianta trabalhar no nível do pensamento. Não adianta a gente ficar pensando, vou pensar positivo então, e a partir desse momento eu vou fazer uma apresentação melhor. Até pode ser que você pense um pouco positivo e isso melhore um pouco. Mas a questão é, você se sente assim. E por que você se sente assim? Uma das coisas que as pessoas pouco falam é que quando a gente tem lá pequenininho, dos nossos 0 aos 7 anos, a gente é um ser humano que absorve uma esponja do mundo, né? A gente aprende a falar, aprende a se moldar, e o nosso modelo do mundo é aquilo que a gente observa. Então, aquilo que se apresenta. A gente não nasceu com medo. Você, quando tinha lá seus 10, 11 meses aprendendo a andar, duvido que você tenha pensado, não, eu só vou tentar andar uma vez, mais uma vez, e se eu não conseguir, eu desisto. E você faz isso com você hoje, não faz?
Não, eu vou fazer mais uma vez, eu vou tentar mais uma vez, senão eu desisto. A gente nasceu já completo. A gente nasceu com esse ímpeto da persistência e de seguir os nossos objetivos inatamente. E a gente não se dá conta. A gente interpretou o mundo às vezes como perigoso, como ameaçador, e a gente se moldou a esse processo para se proteger, para parar de sentir aquele sentimento ruim. Então, tudo parte da forma como você se sente. Então, o que você precisa fazer para lidar com essa insegurança no mundo? Primeiro, permitir essa insegurança acontecer. Quando você for fazer uma coisa que é difícil para você, converse com você. É difícil para mim fazer essa apresentação. Envolve esforço fazer essa apresentação. Estou insegura em fazer essa apresentação. E compartilhe com as pessoas à sua volta que você ama. Eu preciso de ajuda para fazer essa apresentação. Treine em fazer essa apresentação. Por quê? Porque não é algo natural para você. E você precisa transformar no seu corpo a melhor maneira para que seja automático. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai se sabotar. Porque o seu corpo vai pensar, momento de exposição, eu ainda não me sinto merecedora, eu vou mostrar que eu sou um fracasso. E você vai. Porque a gente é mestre em fazer aquilo que a gente sabe. A gente é mestre em se auto-sabotar. E nesse processo, a gente precisa começar esse questionamento das crenças. Então, toda vez que você sentir, e eu não estou falando pensar, sentir qualquer desconforto no seu dia, comece a se observando. Não precisa ser nesse momento específico em que você está apresentando um trabalho e esse trabalho norteia para você algo de grande impacto, né? Eu acho que às vezes a gente coloca um valor grande e uma expectativa grande em algumas ações em que elas são já a etapa mais para o final do nosso desenvolvimento. A gente precisa olhar as primeiras etapas. Quando foi que você começou a se sentir inseguro? Foi quando alguém te deu essa tarefa? Foi quando você construiu material? Foi quando você apresentou? Foi quando? E a questão é, o que essa insegurança diz sobre você? Por que é tão difícil você olhar para você mesmo e se sentir merecedora desse momento? Por que é tão difícil você comprovar para os outros que você é boa? De que você é competente? De que você sabe daquele conhecimento? Por quê? E a questão é, essa insegurança só existe dentro da sua cabeça. Só existe dentro da sua interpretação. A gente precisa começar a saber focar naquilo que nos energiza, naquilo que efetivamente vai te deixar mais empoderada. Mas como que eu faço isso, Karina? Eu tô lá no meio da apresentação e eu tô me sentindo mal, né? Minha mão tá tremendo, meu coração, chegou a ouvir meu coração a bater na garganta. É físico o negócio. Mas não precisa ser físico. Você tem que pensar o que você geralmente faz nesses momentos que você tá insegura. O que você geralmente faz? A gente faz os mesmos comportamentos. E a gente tem que quebrar esses comportamentos. E para isso você tem que estar consciente de quebrar esses comportamentos. Então, se você é a primeira a apresentar, vamos supor, seja a última a apresentar. Se você geralmente escolhe uma roupa preta para apresentar esses momentos, escolhe uma roupa rosa choque para apresentar esses momentos. Mude alguns fatores desse momento que vão ajudar o teu cérebro a entender que você está mudando. Tem coisas na vida que são muito sutis, mas tem coisas que a gente precisa provar pra gente mesmo que a gente tá diferente. Senão a gente acha que a gente continua no mesmo patamar. Então, se arrumar mais, mudar a sua roupa, treinar se você não treinava, compartilhar com uma amiga se você não compartilhava com uma amiga, poder pesquisar mais sobre o tema, trocar a ordem da apresentação e poder dizer que tá nervosa se você estiver nervosa. É fundamental, você sabia? Você não vai quebrar, né? E se você chorar, você chorou. E se esse processo acontecer, aconteceu. Você precisa ter mais leveza na sua vida. A vida é uma só. E nesse momento em que você está inseguro, com medo, preocupado, olha quanto tempo de vida você está deixando para trás. Olha quanto passado e futuro você está vivendo dentro do seu presente. Olha como isso está ocupando a pessoa que você é. Será que isso vai te ajudar? Né? E nesse momento que você está inseguro, que você começa a questionar, você começa uma jornada. E essa jornada não volta atrás. Porque essa jornada vai te mostrando de que você
consegue, porque você pode, porque você já é. E quando você começa a olhar isso, você percebe que tem coisas muito maiores. E a questão é, qual é o seu propósito dentro desse trabalho? O que você quer mostrar? Qual a pessoa que você quer que seja revelada? E isso precisa ser consciente em você. Por quê? Porque os pensamentos negativos virão. E sim, eles te atrapalharão, te deixarão ansiosa. Mas se você conseguir, na hora que sentir esse sentimento, se questionar, tem algum motivo para eu estar tão ansiosa assim? O que eu tenho a perder? O que eu tenho a ganhar? E esse sabotador que a gente faz muitas vezes da gente com medo de um futuro próximo, esse futuro sequer existe. A gente vive num eterno presente, onde a gente traz o passado para o presente quando a gente fala dele, a gente traz o futuro para o presente quando a gente fala dele. Mas viver o momento presente e as suas sensações, e uma a uma a gente conseguir questionar essas crenças, questionar esses momentos, vai enfraquecendo. E acredite, isso é muito verdade. Eu fui fóbica de não conseguir ler uma frase de um livro no colégio. Fui fóbica no sentido de não conseguir me observar numa filmagem no colégio. Eu já fui fóbica no sentido de mal conseguir pedir um sanduíche lá sozinha no bar. E a questão é, eram tudo crenças. Eram tudo crenças de incapacidade, crenças de não merecimento, crenças que precisaram ser desconstruídas pouco a pouco. Então é óbvio, você não vai pegar o seu momento mais ansiogênico e começar por ele. Mas que outras situações pequenas você evita que você sabe que não deveria estar evitando? Será que você tem vergonha de conversar com o atendente da NET, por exemplo? E dizer para ele que você não quer o plano e se posicionar? Será que você tem vergonha de dizer para o seu marido que você precisa de um tempo sozinha? Será que você tem vergonha de dizer para sua melhor amiga que você não vai àquela festa porque você não tem vontade? Pense nas situações que te geram desconforto e que você geralmente não faz. Geralmente, mente ou evita ou acaba que por fazer mesmo contrariada. Você precisa identificar todas essas situações na sua vida e ver o que te deixa insegura e começar a questionar o que essa insegurança diz sobre você. Será que você é realmente uma pessoa não merecedora de mais valor? Será que você realmente é uma pessoa não merecedora de mais vida? Será que isso tudo é verdade? E se isso tudo for verdade, será que você merece os resultados que você tem hoje? Então, se questione. Questione esses processos. Questione o quanto que você consegue colocar mais de amor, mais de vida na sua vida, se você começar a se posicionar da maneira correta. E para mim, a questão mais chave é: quais são os valores que você honra na sua vida que te guiam para ser essa pessoa que você quer ser? O que você tá lá inseguro em apresentar um trabalho e você gostaria de mostrar com mais valor? Será que você tem consciência daquilo que te guia no seu dia a dia? Será que você tem consciência do que você quer passar como imagem? Essa é uma informação muito importante, porque a insegurança nada mais é do que um sentimento. Pode parecer pequeno, né? Aí você vai dizer: Karina, mas eu tenho medo que as pessoas me julguem. E uma frase assim que um amigo me disse mudou um pouco a minha perspectiva com relação a isso. Ele falou assim: os tímidos são tão arrogantes que eles acham que o mundo todo está olhando para eles. E realmente, você acha que o mundo todo está olhando para você? Quando alguém está apresentando, você consegue prestar atenção 100% nessa pessoa apresentando? Será que todas as pessoas vão estar olhando para você da mesma maneira, com o mesmo valor, com o mesmo peso? E o que significa quando alguém te critica e diz que a sua apresentação não foi boa? Será que isso fala sobre você no sentido de diminuir o seu valor? Ou isso realmente é um processo de desenvolvimento? O quanto a gente julga as informações externas e isso muda o mundo como a gente enxerga. A gente enxerga o mundo pelas nossas lentes. Se pela sua lente você sente que o mundo te julga, você acaba julgando o mundo. Você acaba colocando um peso maior nas coisas que não têm peso. Afinal, um erro é apenas um erro. Eu posso errar aqui, falar de forma errada, não ter todas as palavras corretas e certas que eu gostaria de falar naquele momento. E não tem problema, sabe por quê? Porque o importante é a intenção,
o importante é o propósito, o importante é você seguir nessa jornada. Então por que que você é tão insegura? Porque você pensa coisas ruins sobre você. Você é tão insegura porque você tem uma autoimagem e você se relaciona exatamente com essa autoimagem. Porque você olha através dela e você se julga. É você o seu maior crítico. É você a pessoa e a vozinha na cabeça que fica perpetuando esse sentimento ruim. É você que diz pra você que você não é suficiente antes do mundo dizer que você não é suficiente. É você que diz pra você que você não vai dar conta antes do mundo dizer que você não vai dar conta. É você que provoca todas as reações e ações que você tem no mundo. 90% das ações são as ações que você reage ao mundo e 10% delas são apenas aquelas que acontecem com você. Então, muito mais coisa da sua vida é sua responsabilidade. Eu sei, vai doer agora o que eu vou dizer. Vai doer, mas a sua insegurança você mesmo provoca. Não existe mais ninguém que provoque. Aí você vai me dizer, mas meu pai não confiou em mim, minha mãe não confiou em mim, minha tia foi dura comigo. E eu posso dizer, eu tive isso também. Eu tive pessoas na minha família que queriam que eu me tornasse uma mulher forte. E por querer que eu me tornasse uma mulher forte, de certa forma me humilhavam. De certa forma me deixavam desconfortável, triste. De certa forma me desafiavam quando eu ainda não estava pronta. E eu demorei muito tempo para perdoar essas pessoas na minha vida. Porque elas causaram um certo estrago. Causaram essa sensação que a gente fica se sentindo deslocado no mundo. Mas o fato é, nenhuma dessas pessoas vive a sua vida. Nenhuma dessas pessoas consegue sentir a gota da chuva quando cai no rosto. Só você consegue. E a questão é, por que que você está levando todas essas pessoas para essa sala da apresentação do trabalho com você? Por que que você está validando essas pessoas, essas crenças e essas falas, sendo que elas não dizem nada sobre quem você é hoje? E a questão é, abandonar aquilo que se sabe, às vezes é muito difícil, porque você tem que colocar algo no lugar. E colocar algo no lugar que seja suficientemente forte, a única coisa que a gente pode colocar é a gente mesmo. Não existe outra voz, né? Por mais que, sei lá, o seu pai, a sua mãe se arrependam, peçam perdão, a sua tia peça perdão e vai lá e diga que você é boa o suficiente, isso nunca será o suficiente. E se você acha que você precisa do mundo para validar quem você eternamente será insegura. Você precisa olhar para você e pensar, quais são os meus talentos? O que eu tenho de valor? O que me deixa segura e certa de que aquilo eu sei fazer? E mais daquilo que você faz, mais daquilo que é o seu talento, é o que você precisa colocar no mundo. E você vai me dizer, mas eu continuo me sentindo insegura. A gente continua sentindo medo de algumas coisas. Por quê? Porque somos seres humanos. E quando a gente não sente um frio na barriga, quer dizer que aquilo não é desafiador. Mas a questão é, aquilo te provoca sofrimento e te deixa triste? É porque você está levando todas essas pessoas, essas crenças, a sua infância junto com você para aquele momento. Você não está se desprendendo e vivendo um momento como ele deveria viver. Olha a oportunidade que você tem quando você está podendo apresentar um trabalho ou quando você está podendo ter a oportunidade de se posicionar. Você tem a oportunidade todos os dias de treinar esse momento e treinar esse processo. E a vida, gente, ela é muito sábia. Ela vai mostrar a mesma situação para você 1000 vezes até que você consiga enfrentar ela de uma maneira positiva. E a questão é, as situações não vão parar de aparecer. O que vai mudar é a forma como você enxerga as situações. E daí você pode até pensar no futuro, olha, aquilo parou de acontecer, eu parei de escolher o namorado errado, eu parei de me sentir tão insegura. E a questão é, não vai parar. Vai continuar acontecendo na sua vida, mas a forma como você olha pro namorado errado que lhe é oferecido na vida é diferente. A forma como você olha para as oportunidades que a vida te dá é diferente. E isso tudo parte da lente interna que você tem. Então, como que a gente questiona esses pensamentos de insegurança? Como que a gente começa a se colocar? Primeiro, a gente precisa se conhecer e se mapear. Quais são as situações mais ansiogênicas do seu dia? Escreva aí no papel. Quais são as situações em que você sente um desconforto, mas mesmo assim você prefere agradar as pessoas, evitar conflito, mas que não são situações que você se sente tão ansioso? Escreva também.
olhando essas situações por onde você pode começar. Não se iluda, você não vai conseguir apresentar um trabalho de uma maneira supernatural se você não consegue se posicionar com uma pessoa de telemarketing no telefone. A gente precisa traçar um plano consciente de algumas ações que a gente precisa fazer. E não começar pelas pessoas que nos metem mais medo, que nos dão mais ansiedade. Essas pessoas, na realidade, elas são nosso pilar de desafio. E todas as pessoas que aparecem na sua vida têm um propósito, ou de somar, ou de somar. Ou você aprende com elas pelo bem, ou você aprende com elas pelo mal. E a questão é, a gente precisa estar consciente disso. O único ponto referencial de você é você. Você é um ser divino. Olha o quanto você é maravilhoso. Você já se deu conta disso? De que o seu corpo funciona de uma maneira mágica? De que se você é mãe, que nem eu, você fez uma criança dentro de você, no meu caso, duas crianças dentro de mim mesma, que falam, que escutam, que enxergam. Olha a sabedoria da natureza, olha a sabedoria do universo. Você é tão poderoso que você é capaz de criar um câncer dentro de você. Que você é capaz de criar um ataque de pânico e simular uma sensação de quase morte. Se você já teve depressão, já teve alguma outra comorbidade, você sabe o quão forte é. E essa doença, esse mal-estar mostra o quanto você é forte. Você não tem que ter medo de você, você tem que ter orgulho da sua fortaleza. Tudo o que você tem, tudo o que você precisa, tudo o que você é, já existe dentro de você. E a questão é, resgatar isso é se questionar. E se questionar é identificar. E identificar por onde? Pelo seu sentimento. Tudo passa pelo seu sentimento. Comece a se observar no dia a dia. Quando alguém te pede um favor, quando você vai responder, você está se sentindo feliz ou triste? Você se sente confortável ou desconfortável? Esses são os grandes termômetros do seu dia. Os grandes termômetros que vão poder te dizer que aquela ação está indo no caminho certo ou no caminho errado. Nós, gente, somos escolhedores infinitos. A gente está escolhendo a todo momento. Você escolhe dormir mais 5 minutos ou acordar mais 5 minutos mais cedo. Tomar banho ou não tomar banho. Escovar os dentes ou não escovar os dentes. E a questão é, tem coisas tão automáticas na nossa vida como escovar os dentes, tomar banho e almoçar, que a gente nem pensa, não gera esforço. E tem crenças negativas na gente que funcionam da mesma maneira. Às vezes as nossas crenças nos atrapalham de dizer não para os projetos, né? De dizer não para a hora extra no trabalho. A gente tem vários comportamentos automáticos, vários comportamentos em que o corpo vai poupando energia nesse meio do caminho. E a questão é, eles precisam se tornar agora conscientes. Você precisa estar consciente do seu dia a dia e consciente de cada ação que você toma. Se você sabe que você vai fazer uma apresentação e você não treinou, e você tem medo de fazer essa apresentação, qual a probabilidade de você sair com o desempenho que você gosta? É baixa, não é? Então, como você faz para não se sabotar? Na vida, além de questionar as nossas crenças, a gente tem que entender quais são os nossos sabotadores. Por isso que se compreender e se autorresponsabilizar, para mim, é o primeiro grande passo. A partir do momento que você tira a culpa do mundo e não põe nem em você e nem no mundo, mas entende que as coisas são como são e o que importa é a forma como você reage àquilo que te acontece, você muda completamente a forma de viver. Então, por que você é tão insegura? Por que que você tem esses pensamentos sobre você? Por que que você faz isso com você todos os dias? Será que você não é a própria responsável por manter esse ciclo dentro de você? Será que a mudança vai realmente depender das pessoas de fora a te deixarem mais segura? Ou de você de dentro se tornar mais segura e livre para fazer e pensar e agir da maneira como você quer? Pense nesses processos. Pense na insegurança como um aprendizado, né? E se sentir inseguro, não tem nada de errado. Todo mundo se sente inseguro. Todo mundo sente que tem um frio na barriga em alguma situação. A questão é, quando essa insegurança deixa você de aproveitar as oportunidades que você tem na vida. Deixa você perder tudo aquilo que você queria conquistar. Deixa você se sentir à mercê que seus sonhos são deixados para o lado, que você não tem valor.
E isso, quando começa a doer na gente, é porque já está impactando a nossa vida com relação a valores, já está impactando a nossa forma de ser e de olhar para o mundo. Não são coisas fáceis da gente conseguir desmembrar, mas são coisas que a gente precisa se dar o primeiro passo e se autorresponsabilizar. Então, não existem culpados, existem responsáveis. E os únicos responsáveis pelas nossas crenças somos nós mesmos. E pode parecer muito difícil, pode parecer, mas aquela pessoa continua me tratando mal. E a questão é, ela só te trata da maneira como você já se trata. Ela conversa com você da maneira como você conversa com você. E se você não observou isso, se olha no espelho agora. Se olhe e faça esse exercício. O que o espelho está dizendo sobre você? Quantos defeitos você é capaz de enxergar nessa olhada no espelho? E quantas coisas maravilhosas você é capaz de enxergar se olhando no espelho? Será que você valoriza o seu olhar, o seu cabelo, a sua pele? O que você se orgulha de você? Você precisa aprender a admirar a sua imperfeição. Você precisa aprender a admirar o que é único em você. Porque enquanto você não conseguir assumir genuinamente esse processo em você, você vai estar sempre questionando no mundo. Você vai estar julgando as pessoas no mundo e olhando os defeitos dos outros no mundo. E a partir do momento em que eles forem menores do que você se sente maior. E que bobagem! Que régua é essa que você coloca no outro para se sentir mais seguro? O outro tem que ser pior que você para você se sentir segura. Isso não cabe, gente. A insegurança é algo que você cria por algo que você interpreta. O que você anda interpretando? Pare e sinta o seu coração. Sinta esse desconforto, essa borboleta no estômago te dando um sinal. Comece por aí. Pode parecer estranho. Eu não vim aqui te falar nenhuma frase motivacional, dizer que a segurança, você se torna seguro se você falar isso, falar aquilo. A questão é, você já é seguro dentro de você. E a questão é, o que você está enxergando que você interpreta errado? Que olhar das pessoas você tem olhado para você? Será que realmente as pessoas estão te julgando tanto quanto você se julga? Se você começar a esse exercício, se olhar no espelho e achar todos os dias uma coisa linda sobre você, o que você diria? Você diria que você é competente? Você diria que você é empática, que você é carinhosa? Comece valorizando aquilo que você reconhece dentro de você e coloque para fora. Você precisa admirar você mesma. Não existe mais ninguém no mundo além de você mesma para ser quem você é. Então, nesse processo, não deixe a insegurança se tornar um pensamento e você se tornar esse pensamento, porque você não é. Quando você observa os seus pensamentos negativos, você percebe o quão maior você é. Pensamentos são só pensamentos, só que eles vieram e eles foram interpretados de uma longa jornada, de longas experiências. E quanto mais distante, perto da infância for essa experiência, mais difícil é enraizado essa crença que a gente tem sobre a gente. E a questão é, você já se perdoou? Você consegue olhar para essa pessoa que está na frente do espelho e perdoar essa pessoa por se julgar tanto? Gente, não existe o outro nessa história. Não existe o medo do mundo nessa história. Só existe você no reflexo do espelho. Você é a forma como você se relaciona com o mundo. Você é a forma como você se relaciona com você mesmo. E não adianta, enquanto você não se relacionar com você mesmo de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais bonita, você não se relacionará com o mundo de forma diferente. E a insegurança nada mais é do que o seu termômetro de que você está no caminho errado, de que você está observando as coisas erradas, de que você está valorizando as coisas erradas. Que tal a gente começar a valorizar as coisas certas? Liste aí para mim o que você tem de muito bom. Quais são as suas grandezas? O que você fez de desafiador nesse mundo que conseguiu te deixar em outro patamar? Como que você se enxerga? Como você pensa sobre você? Desmistifique, coloque isso tudo no papel. Você vai se assustar de saber o quanto você pensa sobre você e o quanto que realmente é verdade aquilo que você pensa sobre você. Mas é importante, você precisa começar a se questionar. Se questionar que essa insegurança, ela vai existir, mas ela não diz quem você é. Ela apenas aponta
que é uma situação de enfrentamento, que é uma situação nova, que é uma situação de alerta, que é uma situação que você precisa estar mais preparada, talvez. Mas é só isso. O medo, ele só aponta. Ele não codifica quem você é. O medo não diz o seu valor. Você diz o seu valor. E quando você começa a ter esse posicionamento no mundo de eu entendo o quanto eu tô valendo, eu entendo que olhando no espelho eu tenho coisas maravilhosas e não fico olhando aquela gordurinha do lado, aquela papada, eu também tenho. E assim, convivo bem com isso, sabe por quê? Porque essa faz parte de mim. A papada que eu tenho e a barriga que eu tenho são escolhas que eu fiz no passado. São priorizações que eu deixei de fazer de forma certa comigo mesma. Eu nada mais tenho do que a consequência daquilo que eu tomei, daquilo que eu escolhi. Então, se você está insegura e quer parar de ficar insegura, escolha isso. E como você escolhe isso? Sua vez de me dizer. Como que você escolhe ser mais segura? Como que você escolhe honrar os seus valores? Como que você escolhe sair dessa roda? Você escolhe sair dessa roda quando você se observa e decide fazer uma ação por vez. Quando você não precisa mais da régua do mundo para dizer que você é boa, suficiente, linda, empoderada. Você consegue quando você olha para dentro e vê o quanto você evoluiu. Será que você é mesmo aquela menina amedrontada da infância? Eu, um momento, achei que eu era. Muitos momentos eu me vi dentro do meu corpo de 12 aninhos, do meu corpo de 16 aninhos, novamente vivendo algumas situações, né? E não é à toa que a gente às vezes tem vários flashbacks de algumas coisas que aconteceram no passado. E a questão é, o que que essa insegurança está dizendo para você? Quanto que você está olhando para ela e colocando o peso ao invés de observar ela como algo bom? Que bom que você está inseguro, isso quer dizer que é importante aquele momento para você. Isso significa que você precisa estar mais preparada, isso significa que é uma hora de se posicionar, de tomar uma decisão diferente, é uma oportunidade. Se você começar a enxergar a sua insegurança como um termômetro de que é um sinalizador e não um interpretador da realidade, você vai ver que você consegue ser você consegue errar, você consegue falar aquilo que você pensa. Por quê? Não porque você se tornou a pessoa mais corajosa do mundo, mas porque você está se tornando fiel a você mesma. E se tornar fiel a você mesma é um vício, é cada dia mais libertador. Então, por que você se sente tão insegura? Porque você pensa isso sobre você. Que tal desconstruir esse pensamento? Que tal começar a olhar para você de maneira diferente? Que tal questionar as crenças de merecimento que você tem? Que tal fazer pequenas ações de merecimento durante o dia? Que tal se olhar na frente do espelho e se maravilhar com as perfeições que você tem, com os dons que você tem, com a oportunidade de todos os dias você ser alguém diferente? O corpo da gente já renova a gente todos os dias. Você não é a mesma pessoa que você foi ontem. Sua célula do fígado, do osso, do pé, do cabelo, ela mudou. Por que que você não vai mudar todos os dias? Por que que você não se torna 1% melhor todos os dias? 1% mais empoderada todos os dias? 1% mais leve todos os dias? O seu corpo já faz isso naturalmente. Ou seja, a sabedoria de se renovar já existe dentro de você. A sabedoria de ser alguém único e especial já existe dentro de você. É só uma questão de tempo. É só uma questão de afinar e começar a gostar de fazer esse exercício interno. Porque você vai perceber, quando a gente tem muito barulho dentro da gente e a gente quer inserir uma calmaria, a gente na verdade precisa tirar os excessos que a gente tem. E tirar os excessos nada mais é do que questionar. É fácil, né? Quando a gente olha a nossa casa à volta, quando tá bagunçada, a gente vai lá e arruma. Por quê? Porque as coisas estão fora do lugar. Agora, não é tão fácil perceber quando o nosso coração, quando o nosso jeito está fora do lugar. Mas a gente tem muita gente na nossa volta que pode nos ajudar a dizer isso. E você tem um espelho, você tem um coração que sente, você tem experiências e você só tem uma vida. Gente, eu sei. Eu sei que às vezes pode parecer piegas, pode parecer frase motivacional, mas você só tem o agora para fazer a diferença. Às vezes fica preso no passado que já aconteceu e não volta mais, você
Não tem como ajudar aquela menininha lá atrás a enfrentar aquele processo que ela não conseguiu enfrentar. E muito menos colocar a tua esperança no futuro para que o futuro se resolva sozinho. E a questão é, você só tem o agora. Que atitudes você vai tomar hoje para se sentir mais segura? Que atitudes você precisa tomar agora para sentir mais orgulho de você mesma? Será que no seu roupeiro tem as roupas que valorizam você? Se não tem, doa. Põe fora. Quem disse que você tem que ter X quantidade de roupas? Use só aquilo que te favorece. Use aquilo que você brilha no espelho. A gente precisa começar a procurar cada vez mais coisas que fazem a gente se sentir no lugar onde a gente deveria estar. Linda, leve, solta, empoderada. Então, observe pequenos detalhes à sua volta. Observe seus sentimentos, observe suas condutas e faça mais aquilo que você gosta. A insegurança só é um termômetro. E esse termômetro, na realidade, só mostra uma medida. E a medida é que aquilo tem importância para você. Então, vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Vamos começar a desmistificar esses pensamentos, essas crenças e se tornar cada vez mais aquilo que você quer. Vem nessa jornada comigo. Vem nessa jornada de se questionar. Vem nessa jornada de refletir. Vem nessa jornada de se olhar no espelho. Vem nessa jornada de se transformar a leoa que existe dentro de você. Você é muito mais do que você pensa sobre você. Você é todo esse ser humano complexo e perfeito que já viveu tantas conquistas. Você é tudo que você precisa, porque você tem tudo que você precisa dentro de você. Um super beijo. Espero que vocês entendam que a insegurança faz parte do processo. Ela é comum a todos e questionar ela é estar olhando o valor que você tem. Porque insegurança é só um termômetro, é só um pensamento. E você não é esse pensamento. Um super beijo no seu coração.